Vamos conversar com a Carla Avelino, médica urologista. Hoje é sexta-feira, Sexta da Saúde. Participe com a gente, manda sua pergunta, olha, 999229519, interage com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. E o tema de hoje é Vem pro Uro, né? Sobretudo uma campanha para jovens frequentarem o urologista, né? Do mesmo jeito que as meninas frequentam também o ginecologista. Bem-vinda, doutora Carla, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Muito obrigada pelo convite, mais um convite. Estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas dos homens e dos adolescentes, principalmente. Perfeito, bem-vinda. E qual a importância dessa campanha Vem pro Uro, sobretudo para a turma jovem? A importância, principalmente, é o foco da questão da doença sexualmente transmissível, que perdeu um pouquinho o foco, parou de falar na mídia, né? O governo parou de fazer as campanhas e crescentemente vem aumentando o número de doenças sexualmente transmissíveis, tanto nos jovens quanto nos adultos. Então, a campanha... As pessoas têm feito sexo cada vez mais cedo, né? Mais cedo. Além de mais cedo, não tem a prevenção. Então, assim, tem que se falar de sexo desde a adolescência. Então, essa campanha é justamente para levar e acostumar o homem a ir ao médico. Porque a menina, desde adolescente, ela vai à ginecologista fazer o preventivo e o homem não. Ele só vai acostumar a ir ao médico aos 40 anos de idade. E existem várias outras orientações que ele precisa receber antes dos 40 anos. E quais são essas principais orientações que os adolescentes, os jovens, os homens precisam receber em relação a esse tema da urologia? Ele precisa receber a conscientização do próprio corpo, né, que o adolescente às vezes ainda não tem. As doenças sexualmente transmissíveis, a orientação com relação a como se transmite, a prevenção das doenças e as prevenções das doenças masculinas também. E se conhecer, tem algumas doenças que podem acontecer no homem, que ele só vai procurar em último caso. Quais são essas doenças? Que às vezes a pessoa deixa de procurar por vergonha porque fica encabulado. O homem principalmente vai ter um orquite, né? Pode ter uma torção testicular. O que é orquite? É uma inflamação do testículo. Então, assim, algumas doenças que o homem tem que ele vai procurar realmente em último caso, que pode acontecer. Então, e o que é que pode causar, por exemplo, uma torção nos testículos? A torção no testículo não tem uma causa específica, mas ela pode ser um trauma e pode vir do nada. Às vezes o adolescente ele pode estar dormindo e ter a dor. E aí, porque tem músculos, né, nas proximidades, por exemplo. Eu não sei se de repente, acho que alguma posição, ou de repente você foi levantar algum peso, fez algum tipo de atividade física, isso podem ser fatores que levam a esse tipo de problema? Pode, tem alguns de trauma, principalmente de trauma, desencadeamento. Levou uma pancada, às vezes, num jogo de futebol, alguma coisa assim, tudo, não é? Mas pode ser espontâneo. Pode ser espontâneo, né? E me fala uma coisa, o que dizer aos homens que têm vergonha? Tanto de ir para o urologista, que sejam homens, mas também, principalmente, alguns ficam com vergonha quando é para se consultar com um urologista, com uma mulher. Assim, a gente realmente, existia antigamente, quando a gente começou a implantar a urologista mulher, né? Porque é recente, nós somos atualmente mais de 100 no Brasil inteiro. Então, assim, vem aumentando gradativamente esse número de mulheres. E, assim, a cultura vem alterando um pouquinho. O homem, ele vai, por si só, ele já vai procurar. E quando vê lá que tem uma mulher, ele por si só já procura a mulher. Então, assim, hoje em dia ainda tem alguns preconceitos, tá certo? A gente vai dizer que não tem, mas ainda tem, mas diminuiu bastante. E há uma outra situação também, me parece, que é a seguinte. Muita gente, inclusive, pensa que o exame de próstata é feito pelo proctologista, mas não. É feito o exame de próstata pelo urologista. Aí, nesse caso, talvez alguns homens preferem até a urologista, a mulher, né? Outros não, também possa ser que tenha vergonha do mesmo jeito. O que dizer em relação a essa questão? Aí realmente é a preferência, né? Assim, como o ginecologista tem tanto homem quanto mulher, e a mulher prefere... Não, eu prefiro um ginecologista homem, eu prefiro um ginecologista mulher. Então, assim, a escolha realmente... Ele agora tem a escolha de escolher, não, eu quero um homem ou eu quero uma mulher. O mais importante é que ele enxergue que ele está diante de um profissional, né? Independente de ser homem ou de ser mulher. Sexo, exatamente. Independente do sexo. E eu gostaria de saber quais são o que é o HPV, já que a gente está falando sobretudo de adolescência, não atinge somente adolescente, mas todas as idades têm
passado por esse problema. Eu queria que você explicasse para o telespectador o que é o HPV, como é que se contrai, como é que se descobre que tem, porque é uma doença silenciosa, né? O HPV é um vírus, tá certo? Que tem várias cepas. Então, assim, o HPV... São vários tipos de vírus, né? Vários subtipos do vírus HPV. E, assim, a gente sempre foca no principal, que é o 16 e o 18. E hoje em dia se tem a vacina para o HPV, que já tem na rede pública para adolescentes. Então, gratuitamente, gratuitamente. Né? Para meninos? Para meninos e para meninas. Meninas de 9 a 14 anos. E então, meninos... a partir dos 9 anos, já é recomendado? Já é recomendado para as meninas. E para os meninos dos 11 aos 14 anos. Por que para os meninos mais tarde do que para as meninas? Porque a adolescência no homem começa um pouquinho mais tarde, né? Assim, a maturidade masculina é um pouquinho mais tarde. Então, a gente tem que fazer... Mas a relação sexual não começaria mais tarde com as mulheres? Não seria o contrário, já que esse é um vírus transmitido pela via sexual, por exemplo? Não, naturalmente, mais cedo na mulher. Ah, é? É, assim, porque o homem, a adolescência dele é mais tardia. Então, ele vai começar a atividade sexual quando os hormônios dele estiverem suficientes. Então, naturalmente, o homem, a relação sexual pode acontecer mais tardiamente. Na mulher acontece mais tardiamente, mas o organismo dela já está preparado antes. Ah, muito bem. Temos pergunta de telespectador. A pergunta não mudou o nome. E como é um tema que às vezes a gente tem vergonha, se você quiser pode mandar o nome. Desculpa, você pode mandar a sua pergunta e a cidade, ou sua pergunta e o bairro. Não precisa mandar o nome, por exemplo, se não quiser. Então manda aqui, faz a pergunta, 99922-9519, manda a pergunta para esse número que a gente vai fazer. Temos pergunta, qual o tratamento mais adequado para a infertilidade masculina? O homem que não consegue engravidar a mulher. A infertilidade masculina ela vai depender muito de qual tipo de infertilidade. Se é uma infertilidade primária, se é aquele que nunca teve filho, ou se é uma infertilidade secundária. É aquele paciente, qual a diferença? Aquele paciente que já teve um filho, casou novamente, ou então depois de muitos anos quer ter outro filho e não consegue. Então, existem esses dois tipos de diferença. A infertilidade primária, que é quem nunca teve, e aquele que se tornou infértil. O que é que causa a infertilidade nessas duas situações? A infertilidade primária, ela pode ser genética, tá certo? Ela pode ser hormonal, a baixa do hormônio. Então, assim, a gente tem que sempre fazer uma pesquisa hormonal nesses pacientes. Primeira coisa que a gente tem que fazer é um espermograma. Fez o espermograma, a depender do que vem no espermograma, é que a gente vai fazer o estudo hormonal. Então, a infertilidade, ela precisa ser estudada bem especificamente de cada paciente. E tem cura a infertilidade masculina? Depende. Em que casos tem cura e em que casos não tem cura? Os casos hormonais. Os casos que são hormonais, a gente pode ver qual o problema hormonal e fazer a reposição especificamente do que está causando a infertilidade. O que não tem cura é aquele paciente que tem azoospermia, não tem esperma, não tem espermatozoide de jeito nenhum. Então, ele tem ereção, ele consegue fazer sexo, chega a ejacular, mas ele não tem espermatozoide dentro do líquido, digamos assim. Existem algumas doenças genéticas que vão causar isso, ou seja, é genético, é de nascença. Muito bem. Pergunta do telespectador. Lucas do Pajuçara, Zona Norte de Natal, quer saber se existe isso de espermatozoide saudável ou espermatozoide que não é saudável. E ele gostaria de saber que, se existe isso, o que fazer para fortalecer o espermatozoide? No estudo do espermograma, a gente vê várias coisas, inclusive a vitalidade do espermatozoide. Então, o espermatozoide ele não precisa só estar vivo. Ele é considerado um ser vivo. Porque você tem que ver quantos espermatozoides tem, a viabilidade dele, como é que ele está, se ele está perfeito, se ele tem um corpo, se ele tem cauda e se ele se move. Então, no estudo do espermograma, a gente vê isso, motilidade, vitalidade do espermatozoide e a genética, né? Ver se está tudo ok. Então, assim, existe um espermatozoide que está vivo, está perfeito, mas não se movimenta. Então, assim, a gente tem que verificar cada caso. É um caso. E existe cura para esse tipo de situação? Depende. Como ele, digamos assim, talvez ele tenha imaginado, se existe espermatozoide fraco e forte, tem algum tipo de vitamina para deixar o bichinho mais turbinado, né? Talvez ele tenha pensado assim. Você tem que saber a causa por que ele não está se movimentando. A principal causa é a infecção. Então, você trata a infecção e você consegue melhorar a vitalidade dele. Mas tem que ver, porque se for genético já é mais difícil a gente tratar.
Então, realmente tem que ver a causa. Mais pergunta do telespectador. Nesta sexta da saúde, conversando com a doutora Carla Avelino. Ela é médica urologista aqui do nosso Boa Tarde, Cidadão. Mais pergunta agora vem de... não mandou o nome, não tem problema, mas pergunta o seguinte: ejaculação precoce pode ter fatores biológicos ou só fatores psicológicos? Depende muito pode ter fator orgânico, realmente, mas o principal é a causa psicológica, principalmente em paciente jovem. É aquele paciente mais ansioso, que a ejaculação precoce é justamente por conta da ansiedade. Ansiedade, o nervosismo, né? Nervosismo. Então, a principal causa é psicológica, mas pode ter fator orgânico. E ele pergunta também se, para além disso, pode ter algum fator biológico? Qual seria? O paciente que tem alguns tipos de sensibilidade da glande. Então, aumenta a sensibilidade e aí ele vai ter a ejaculação precoce, naturalmente. Muito bem. Tá chegando um monte de perguntas, nós vamos a um rápido intervalo. Volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com a doutora Carla Avelino. Ela é médica e é urologista, conosco aqui falando sobre uma campanha muito interessante, que é o Vem Pro Uro, né? Motivando aos homens de todas as idades, mas sobretudo os jovens, os adolescentes, a frequentarem preventivamente o médico urologista, né? Sejam os homens ou os médicos que sejam mulheres também. Então, dá uma passadinha, faz uma visita, marca uma consulta, é sempre importante, né? Cuidado com as vacinas, que são essenciais. Tudo isso a gente está falando, abordando aqui no nosso programa. Tem mais pergunta do telespectador? Quem é que está aí conosco agora? Mandando pergunta. Não estou... Vamos lá? Muito bem. Tem uma pessoa perguntando como é possível fazer o controle da urina. Não deu detalhes, a pessoa não mandou o nome, mas não sei se é gente que tenha problema de incontinência urinária ou se... assim, eu acho que talvez ela queira falar de incontinência urinária, né? Ou infecção urinária. Pela fotografia, é um senhor que está fazendo a pergunta, ela falou agora pelo WhatsApp. Pronto. O controle da urina. Justamente, o homem, quando vai ao médico aos 40 anos de idade, o primeiro questionamento que a gente faz é como está urinando. Se está urinando bem, se o jato está fraco, se o jato está bom, se está acordando à noite para urinar. Então, porque quando a próstata começa a crescer, os sintomas, o principal sintoma é urinário. A urina vai ficar mais apertada, como a grande população diz. Então, fica mais difícil urinar. Então, esse controle urinário, o principal exame que a gente faz é um fluxograma, urofluxometria, que é ele urinar e a gente vê o gráfico de como ele está urinando. Muito bem. Está chegando mais pergunta. Tem uma pergunta que a gente respondeu há pouco tempo, que também era sobre a ejaculação precoce. É a mesma coisa ou tem algum diferencial na pergunta? A mesma coisa que a gente já respondeu, né? A próxima pergunta de quem é? Muito bem. Mais uma pergunta. Por que existem tantas pessoas com problema na próstata? O que é que causa esse problema na próstata, né? Assim, a gente diz, né, brincando, que todo homem vai ter problema na próstata, basta viver. Então, uns vão ter mais recente, com 40, 50 anos de idade, outros vão ter com 100, 110, 120. Então, é natural. A testosterona, que age na próstata, todo homem tem. Então, naturalmente, a próstata vai crescer. A próstata vai ter os seus problemas. Vai depender da carga genética para saber se ele vai ter mais recente ou mais tardiamente. Então, muitas vezes é porque ele não viveu o suficiente para ter o problema na próstata. Então, a próstata ela vai ter problema naturalmente, por conta da influência hormonal da testosterona. E em que situações o problema na próstata é ligado simplesmente à questão, digamos assim, do envelhecimento do homem? E em que situações o caso fica mais grave e chega a se transformar num câncer, por exemplo? Pronto. Porque são duas doenças bem diferentes, mas que as pacientes geralmente se confundem, que é a hiperplasia, que é o crescimento natural da próstata, tá certo? Uma próstata, uma pessoa com 20 anos de idade, a mesma pessoa com 40 anos, ela vai ser maior, naturalmente. Então, o crescimento da próstata ele vai acontecer. Agora, se ele vai crescer muito ou vai crescer muito lentamente, vai depender da carga genética de cada paciente. Então, a próstata ela vai crescer. Então, o crescimento é benigno, ele não vai causar câncer. O crescimento da próstata não causa câncer. E o outro é o neoplásico, que é o câncer de próstata. Entendeu? São duas doenças bem independentes. Mais perguntas do telespectador. Lindomar, da Cidade da Esperança. Ele quer saber o que é que causa sangramento junto com o esperma.
é a hemospermia, né? A principal causa é a infecção. A infecção é a principal causa de hemospermia, mas sempre tem que investigar. E essa infecção pode ser por quais causas? De uma doença sexualmente transmissível? Pode ser algum tipo de problema? Uma infecção urinária, uma prostatite, uma infecção da próstata, tá certo? Que é a principal causa. Então, assim, a infecção é a principal causa. A próstata se comunica com a bexiga e da bexiga vai para a uretra, para o pênis, ou não? É uma comunicação direta e sai? Direta na uretra. Mas pergunta, deixa eu ver aqui, pergunta de mais um telespectador, se existe como evitar o câncer de próstata? Não, prevenção do câncer de próstata, assim, o câncer de próstata está relacionado com algumas coisas que a gente pode evitar, como o quê? A obesidade. Então, a obesidade, ela realmente tem alguma correlação com o câncer de próstata. Então, é evitável, é um estilo de vida mais saudável, né? A alimentação, o controle do peso, a atividade física, isso realmente a gente consegue controlar, não controlar, né? Prevenir um pouco o câncer de próstata. Mas a carga genética não tem como a gente alterar. Muito bem. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está em casa nos acompanhando e lembrar que, olha, quem ainda não teve a oportunidade, está aqui sua leitura do final de semana, mostrando aqui para o meu amigo João Grandão, Grande Cezinha, aqui, quem ainda não aproveitou a oportunidade, está acabando, né, à disposição o livro Família e Política no Rio Grande do Norte. Alves, Maia, o suporte do Senado, toda a origem, a estrutura de poder dessas famílias. O autor base desse livro que eu escrevi é Maquiavel, que é um estrategista da política, e mostra como esses grupos chegaram no poder, o que é que fazem para se manter, o que acontece com quem não é Alves e Maia que está ocupando o poder, né? Famílias que já estão há mais de 70 anos, mais de 7 décadas no poder no nosso estado do Rio Grande do Norte e também federal. Então vale a pena ler, estamos aí com os últimos exemplares, passe na Cooperativa Cultural Universitária, lá no campus da UFRN, adquira o seu exemplar, que está se acabando, viu? Quem gosta de política, quem gosta de história política tem que ler esse livro aqui, que foi nossa dissertação do mestrado. Dado o recado, sim, tem também lá no Nordestão, Cidade Jardim, na banca de revistas, você também vai encontrar. E em Mossoró, um abraço pessoal que está em Mossoró nos acompanhando, na Livraria Independência e também na banca de revistas que fica bem pertinho da reitoria da UERN. Muita gente em Mossoró me perguntando, eu fui lá, fiz o lançamento do livro, graças a Deus foi um grande sucesso lá também. Um grande abraço a vocês que nos acompanham, eu agradeço aqui a participação da doutora Carla Avelino, muito obrigado pelos esclarecimentos. Está dizendo, chegando um monte de perguntas no final agora. Tem que fazer a pergunta quando começa o programa, mas eu quero agradecer. Eu vou mandar um abraço para o pessoal que mandou as perguntas. Ah, a pessoa não mandou o nome, né? Com vergonha, mas é normal. Um abraço pessoal de São Gonçalo, vários municípios. Bom, muito obrigado, doutora Carla, pela sua presença e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com os amigos e familiares. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição quando precisar de novas entrevistas para tirar as dúvidas dos espectadores. E vem aí o Novembro Azul, né? E vem aí o Novembro Azul. Vamos falar mais sobre o Novembro Azul, também exame de próstata importantíssimo. Exatamente. Né? Vem aí a campanha do Novembro Azul, que tão importante quanto o homem é o médico, é a questão da prevenção do câncer de próstata. Perfeito.